Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez, como tínhamos dito no final da segunda parte, para regressarmos em paralelo a essa pequena questão, pequena entre aspas, da moralidade dos Estados Unidos nesta altura, na gestão que faz das suas causas internacionais. Estou a falar, embaixador da reunião do G20, que começou com um encontro entre os 19 ministros dos negócios estrangeiros dos países que participam no G20, onde os Estados Unidos decidiram não comparecer, ou antes não comparecer ao nível de uma figura de ministro, mandaram alguém da Embaixada da África do Sul, tendo feito o mesmo na reunião que está a decorrer por esta altura dos ministros das Finanças. A minha pergunta, portanto, é óbvia, embaixador. A próxima organização a abater pela administração Trump é o G20? A administração Trump parece ter como objetivo, eu não diria destruir, mas decapitar o multilateralismo, as organizações multilaterais. Trump parece ter como objetivo funcionar numa relação direta com os grandes poderes, e com cada poder em particular. Por isso é que não liga muito pouco à União Europeia, prefere falar com a França ou com o Reino Unido, ou mesmo com a Alemanha, se Merz aí estiver disposto, mas, digamos, a União Europeia enquanto tal, a senhora van der Leyen não foi a Washington, e ao que me consta, não terá conseguido falar ainda telefonicamente, com Donald Trump. E muito menos António Costa, porque é representante do Conselho de Ministros, e o Conselho de Ministros já lá foi Macron, mas não foi António Costa. E isto tem Isto para alguns. não falar da representante comum dos negócios estrangeiros da União, não é verdade? Mas o representante comum dos negócios estrangeiros da União, convém lembrar o seguinte: em primeiro lugar, é uma vice-presidente da Comissão, pelo, Pois tra claro, claro. pelo Tratado de Lisboa. E depois é uma representante do Conselho de Ministros. Ela não está, sob o ponto de vista formal, lendo bem os tratados, e eu outro dia tive o cuidado de os ler com muito cuidado, ela não está sob a dependência de António Costa, mas representa, digamos, representa a vontade de um Conselho de Ministros, de primeiros ministros, chefiado por António Costa. Portanto, há esta dualidade. E ela é vice-presidente da Comissão e só está sujeita a Ursula von der Leyen naquilo que forem matérias típicas da Comissão, mas naquilo que for dependente do Conselho não significa nada. Mas ela já falou telefonicamente com Marco Rubio, o ministro dos Negócios Estrangeiros americano. Nós estamos aqui, de facto, num momento complexo. Nós estamos a tentar perceber o que é que Trump quer fazer das organizações internacionais. Eu ainda não excluí em absoluto que um dia Trump possa chegar às Nações Unidas, ou mandar dizer às Nações Unidas: façam um favor de ir para Geneve e abandonarem o edifício que dá muito jeito para fazer um turismo de habitação ali onde está o edifício das Nações Unidas, em Manhattan. Trump está disponível para fazer todos este tipo de coisas e todo este tipo de arbitrariedades. E, portanto, nós ainda não percebemos exatamente o que é que acontece. Mas o António tem razão quando diz bem o que é que Trump quer fazer, ou o que é que pode querer fazer com o G20. Vale a pena dizer que Trump já disse que gostava que a Rússia regressasse ao G7, que não é G7, passava a ser G8. Esta questão ainda não teve uma reação de ninguém. Imaginemos qual é a reação de países como a França ou o Reino Unido. Muito provável, e da Itália, não sabemos, porque a Itália vive naquele meio caminho entre o neofascismo da senhora Meloni e a ucranicidade da senhora Meloni, portanto ela está ali a meio caminho. Mas também depois temos a Comissão Europeia, que está presente no G20, temos também o Japão, que está neste momento em pânico, não sabe o que é que o Trump quer fazer relativamente àquela zona. Temos o Canadá, que também é membro do G7, e o Reino Unido, que está num meio caminho entre simpatia com a União Europeia e simpatia com os Estados Unidos, na tentativa de retomar aquilo que era a special relationship, a relação especial que tem com os Estados Unidos. Estamos aqui num jogo a meias. Trump, o que é? Nós já aqui falámos várias vezes sobre o G20, para ser muito sintético. O G20 foi uma coisa que foi criada ou alargada
era uma reunião de ministros das finanças de países que representavam cerca de 85% do produto interno bruto mundial, do produto mundial, e que na altura da crise de 2008 começou a juntar-se a níveis mais agregados, ministros dos estrangeiros e até chefes de Estado e de Governo. Esse G20, aparentemente, tendo em conta que muito daquilo que são os BRICS são hoje candidatos, eram países do G20 que são hoje candidatos aos BRICS, e sendo os BRICS uma ameaça para os Estados Unidos e sendo em particular para o dólar, tudo indica que os Estados Unidos já perderam a esperança de ter o G20 com eles e estão, digamos, a disregard, para utilizar uma expressão americana, anglo-saxónica, a olhar para o G20 como uma coisa menos interessante, pela simples razão de que não conseguem ter uma maioria do G20 a seu favor. Chamada Sul Global acaba por se deslocar. E por isso mesmo, Trump deu logo um sinal de desvalorização do G20, deu também ligado à circunstância do G20 estar na África do Sul e uma pessoa como Elon Musk ser sul-africano e ter feito uma data de ataques ao regime sul-africano, como se uma coisa ligasse à outra. O G20 é uma coisa rotativa, esteve no Brasil, está na África do Sul, vai andando por várias partes do mundo, por várias partes dos seus presidentes rotativos. E, portanto, a sensação que há neste momento é que os Estados Unidos não olham para o G20 como um elemento, digamos, mobilizador da sua capacidade de influência mundial e, mais do que isso, sentem-no potencialmente, digamos, com uma maioria de tendência pró-chinesa, da mesma maneira que já acontece nos BRICS, e por isso mesmo estão a desvalorizá-lo. A pergunta do António, vão os Estados Unidos sair do G20? Provavelmente não vão, provavelmente vão, digamos, afastando-se do G20 enquanto o G20 não lhe der jeito. Mas isso faz exatamente com que os países dos BRICS, nomeadamente a chefia informal da China, se fiquem a rir daquilo que podem ser as consequências deste tirocídio das opções internacionais de Donald Trump, até porque vale a pena recordar como há tempos escrevia o senhor Varoufakis, que chegou a ser ministro das Finanças da Grécia, é exatamente no iene que pode estar a desgraça do dólar. Isto é, se a China entender que o iene, o yuan, a moeda chinesa, pode ser de alguma maneira concorrente com o dólar em termos do comércio internacional, lá se vai a história da dívida perpétua e os Estados Unidos, do Sr. Trump, pode vir a ter um muito sério problema no futuro. Temos que mudar o tempo do verbo, António. É se a moeda chinesa pudesse competir com o dólar, e aparentemente não pode. E mais do que isso, aparentemente as dependências de natureza económica ou financeira, e particularmente as tais tarifas, como se fala, que no fundo são direitos aduaneiros, que os Estados Unidos têm na sua mão para controlar a economia para e dos Estados Unidos, ainda é suficientemente forte para poder evitar que, digamos, a moeda chinesa acabe por se tornar numa moeda dominante e concorrencial com o dólar. A grande questão, António, e já estamos há muito tempo nela, e já estamos há muitas décadas nela, é saber em que moeda é que é definido o preço do petróleo. E neste momento continua a ser no dólar. A sensação que eu tenho, com toda a franqueza, é que as notícias sobre o êxito dos BRICS, as notícias sobre o êxito de uma moeda alternativa ao dólar são ainda muito prematuras e são, digamos, para utilizar também uma expressão anglo-saxónica, wishful thinking, isto é, um pensamento feito com base na vontade. Não me parece que haja condições para isso, mas posso estar completamente enganado, mas os números que eu tenho visto são de molde a consagrar que, apesar de tudo, a dependência do mundo do dólar e a dependência do mundo da vontade americana em matéria comercial ainda é suficientemente dominante para evitar uma deriva que possa ser desfavorável aos Estados Unidos a curto prazo. Agora, os Estados Unidos, já agora e para terminarmos, nós estamos
com 2 anos de Trump. Vamos ter 2 anos de Trump. Os 2 anos de Trump, por isso, eu julgo que falámos aqui várias vezes sobre que isto ia ser muito rápido e que estas decisões iam ser muito rápidas, iam ser neste ano de 2025 e provavelmente princípio de 2026, porque para o ano vamos já entrar em pré-eleições, digamos, midterms, nos Estados Unidos. intercalares, e neste momento vale a pena olhar bem para as reações dentro dos Estados Unidos a certo tipo de políticas de Trump, nomeadamente aquelas que estão a ter efeitos surpreendentemente inflacionários ou potencialmente inflacionários e que estão a alertar muita gente dentro dos Estados Unidos. O que significa, portanto, que Trump, nas próximas eleições, daqui a 1 ano e meio, já falta só quase 1 ano e meio, vai ter provavelmente uma Câmara dos Representantes menos simpática e vai perder alguma da força que tem no Senado. Isso, de certo modo, ata-lhe as mãos, a menos que haja um golpe de Estado e haja uma ditadura nos Estados Unidos, e como nós sabemos, há neste momento um fundraising que foi levantado há 2 ou 3 dias para tentar criar um grande movimento nacional para que Trump pudesse ter um outro mandato. Mas isso já significaria os Estados Unidos entrarem numa lógica antidemocrática aberta. Obrigado, embaixador. O programa ficou hoje por aqui. Foi talvez o mais longo desta já longa série também. E esperemos que alguém se lembre de o enviar ao Sr. Elon Musk, que com certeza gostará da ideia que o embaixador deixou para a sede da ONU, nos Estados Unidos. Obrigado. Continuem a segui-lo, a seguir os nossos programas nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos para um novo programa. Até lá, obrigado.